Tu és santo, Senhor. Te oferecemos nosso louvor e adoração, te rendemos graças, porque sabemos que os céus estão voltados para nós. Sabemos, Senhor, que através das nossas armas de fé, a Tua palavra, Deus, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tomamos posse, Senhor, da Tua palavra para a nossa vida. Te oferecemos louvor, te oferecemos adoração. E quando declaramos que o Senhor é vitorioso, estamos falando de um Deus que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu todo o projeto que Satanás tinha. O Senhor veio para desfazer as obras do diabo. E nós nos colocamos diante de um Deus poderoso, de um Deus que é vitorioso, de um Deus que nos faz mais do que vencedores em Cristo. Recebe adoração, recebe louvor, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco agora. É muito bom te adorar, é muito bom render graças ao Senhor, mas desejamos ouvir Tua voz agora. Fala conosco, Senhor, fale conosco, te pedimos em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe ricamente tua vida, você que está nos acompanhando hoje à noite pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma muito especial. Eu tenho certeza de que aí onde você está, a mesma unção que está nesse lugar, está te envolvendo aí, está envolvendo a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. E nós vamos falar hoje à noite a respeito de um tema que diz muito a respeito desse tempo. O tema que nós vamos tratar hoje à noite, ele é uma grande palavra, uma palavra de ânimo, de encorajamento, de vitória para a nossa vida. O tema de hoje é: eu luto, Deus faz. Uma coisa importante que nós precisamos entender é que nós temos uma parte que é nossa. Então nós lutamos, e nós acabamos de cantar, lutamos com armas de fé, e nada pode nos impedir. Então eu quero te encorajar, quero te incentivar a abrir o teu coração hoje à noite, para que Deus fale com você de uma forma muito especial. Deus fale com você de uma maneira sobrenatural. E eu quero que você pegue a tua Bíblia aí, onde você estiver. Se você tiver uma Bíblia de papel, uma Bíblia física, pegue a tua Bíblia na tua mão. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer a nossa declaração, porque nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então eu vou falar, e onde você estiver, você vai repetir após mim aquilo que é a nossa declaração de fé, aquilo que nós acreditamos que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então vamos lá? Diga assim, ó: esta é a minha Bíblia, e eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Hoje à noite, eu estou com meu coração aberto, minha mente receptiva, e eu serei transformado, encorajado, desafiado, motivado, transformado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse tua Bíblia e me acompanhasse no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16, para que nós possamos meditar nessa palavra. É uma passagem bastante conhecida, e enquanto eu estava estudando esse texto, pesquisando a respeito dele, eu cheguei à conclusão de que muito do que Paulo e Silas viveram naquele tempo, nós estamos vivendo hoje. Então eu quero te encorajar a estar realmente muito aberto, para que Deus possa falar com você de uma maneira sobrenatural hoje à noite. Então nós vamos ler Atos capítulo 16,
a partir do versículo 16. Os primeiros versículos eu quero ler e fazer alguns comentários com você, para que a gente possa tomar esse texto como pano de fundo para a nossa vida hoje. Tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, tem muito a ver mesmo com o tempo em que nós estamos vivendo. E no final, depois eu quero compartilhar alguns passos com vocês, eu quero mostrar algumas características que tem homens e mulheres que lutam, mas que confiam em Deus, fazem a sua parte e podem ter certeza que na medida em que fazemos a nossa parte, em sintonia, em sincronismo, conectados com Deus, nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas nesse tempo de hoje, ok? Então vamos lá, nós vamos começar a partir do versículo 16, Atos 16, 16. Antes da gente ler, deixa eu pedir para você que está aí nos acompanhando, clica aqui no coraçãozinho no Facebook. Se você está no YouTube, por gentileza, curte essa transmissão. Você vai precisar fechar o chat. Então você fecha o chat e dá um joinha para que a plataforma entenda que você está interagindo com ela. E se você puder compartilhar essa transmissão com alguém, seja um instrumento de Deus na vida de pessoas. Você pode também, já de uma forma muito prática, usar o arquivo que nós mandamos para você pelo WhatsApp e você compartilha aquele link que está lá, tá bom? Isso é importante para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E no final nós vamos orar por sua família, por sua vida, vamos estar intercedendo orando uns pelos outros. Então vamos lá, Atos capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Aqui tem um mistério muito grande, né? Era uma jovem que ela tinha uma capacidade espiritual de predizer o futuro. Como é que a gente explica que alguém pode predizer o futuro? E essa moça estava sendo motivada, né? Ela estava sendo usada por um espírito maligno. Significa que Satanás sabe exatamente o que vai acontecer? Não, na verdade não. Ele pode sugerir e você, intelectualmente, através do seu pensamento, através daquilo que você toma de decisões, você pode caminhar em direção àquilo que ele sugeriu. Então essa moça, ela predizia o futuro através de um espírito. E olha só o que chama atenção aqui. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as adivinhações que ela fazia. Uma coisa me chama atenção aqui, nesse texto, é que os discípulos estavam indo para o lugar de oração, indo à oração. As palavras aqui indicam que eles estavam a caminho de um lugar habitual de oração pública, o lugar onde eles se reuniam, ok? Se você olhar para os versículos anteriores, você vai ver que Paulo e Silas estavam evangelizando pessoas, e pessoas estavam vindo para Jesus, eles estavam batizando pessoas, então o evangelho estava sendo anunciado, e eles estavam indo para o lugar habitual de oração. E uma coisa incrível aconteceu nesse período, versículo 17, essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha que interessante aqui, parece até um testemunho glorioso. O que é que esta moça estava dizendo? O espírito maligno que estava sobre ela estava profetizando, proclamando, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. A impressão que nós temos era de que ela estava colaborando, mas na verdade não. Ela estava atrapalhando Paulo e Silas, ela estava atrapalhando aquelas pessoas que estavam pregando o evangelho.
Nós vemos uma coisa semelhante a essa acontecer em Lucas 4:41. Olha só, além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando. Quando Jesus estava expulsando demônios, os demônios saíam gritando. Eles gritavam o quê? Olha só que interessante. Tu és o Filho de Deus. Os demônios saíam das pessoas proclamando Jesus, mas não. Na verdade, eles estavam fazendo algo que é para eu e você fazermos, que é dar glória para Deus, é para falarmos, anunciarmos a palavra. O que é que aconteceu lá em Lucas 4:41? Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Então o próprio Senhor Jesus repreendia os espíritos malignos e não deixava com que eles ficassem falando. No versículo 18 de Atos 16, diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então, Paulo e Silas, os discípulos, Lucas estava ali também, que é o autor do livro de Atos, eles estavam andando e pregando e fazendo o evangelho ser espalhado naquela região, e por muitos dias aquela moça estava atrás deles. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltando-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então entenda o contexto do que está acontecendo ali. Os discípulos estão pregando, Paulo está evangelizando, Paulo está anunciando a palavra de Deus. Não estão fazendo nada de errado. E aí o texto diz que muitos dias ela continuou fazendo isso. Isso significa que em ocasiões sucessivas, quando estavam a caminho de seu local habitual de oração, ou quando se envolviam nas tarefas do que eles estavam fazendo para anunciar o evangelho, Paulo ficou descontente com essa situação. E ele tinha um olhar sobre a moça, ela era uma pobre vítima. Paulo estava triste por ver o poder maligno atuando na vida dela, o poder de Satanás atuando na vida de uma pessoa, e é triste ver como ele estava usando aquela moça, e estava atrapalhando a pregação do evangelho. Agora, Paulo repreende o espírito maligno, na hora, a Bíblia diz que no mesmo instante o espírito a deixou. Versículo 19 começa a desenrolar uma situação. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Eu digo que esse texto tem muito a ver com os nossos dias, porque nós estamos hoje aqui no templo, porém, estamos proibidos de receber vocês aqui no templo. Então nós estamos vivendo um tempo muito semelhante, ou um pouco semelhante, com o que Paulo e Silas estavam enfrentando. E aí, por pregarem o evangelho e interromperem que alguém tivesse um lucro com aquela ação demoníaca, o que eles fizeram? Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal da cidade, ou também podemos entender que era tipo um mercado, ou o fórum onde os tribunais estavam localizados, e a Bíblia diz que eles arrastaram essas pessoas para aquele local, diante das autoridades. Vamos para o versículo 20. E levando-os aos magistrados, aos juízes, ao STF daquele tempo, levando esses homens, eles disseram o seguinte: olha só a acusação que fizeram contra Paulo e Silas. Esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar e nem praticar. Isso não era verdade, porque
era comum terem vários deuses para adorar, e eles estavam dizendo que eles estavam, na verdade, colocando um novo Deus para que aquelas pessoas adorassem. Irmãos, isso me chama a atenção, porque eles são levados diante dos magistrados, dos juízes, e eles usam essa expressão: estão perturbando a nossa cidade. Hoje nós tivemos o STF julgando se as igrejas devem permanecer abertas ou fechadas. E um dos que lá discursaram hoje, uma das pessoas disse que a igreja é o local de maior poder de contaminação que existe atualmente. Uma grande mentira. Porque nós respeitamos o isolamento, o distanciamento, nós não ficamos empilhados um em cima do outro, como dentro de um ônibus, como dentro do metrô, como dentro de um trem. Do avião, pessoas que estão viajando de avião, elas estão dizendo que quando você chega no aeroporto, mantém esse distanciamento. No guichê, no balcão, no saguão do aeroporto, distanciamento. Mas quando entra dentro da aeronave, é ombro com ombro. Onde está o distanciamento? E a mesma coisa aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam perturbando aquela cidade, como se a igreja hoje estivesse perturbando, e a igreja fosse o local de maior disseminação do vírus. Isso não procede. Então, da mesma forma como Paulo e Silas enfrentaram uma situação, nós estamos enfrentando hoje. E olha o versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. As autoridades daquele lugar, eles já julgaram, já condenaram Paulo e Silas, eles foram presos, foram açoitados, e aqui quando fala cárcere interior, para você ter uma ideia, esse lugar ele era tão ruim de estar, além de ser uma prisão, era um lugar úmido, os próprios ferros das algemas, as grades, tudo estava enferrujado, era um lugar horrível de se estar. Então foram lá que Paulo e Silas foram colocados. Pés presos no tronco significava, esses troncos eram instrumentos de tortura e de confinamento, feito de madeira, com ferro amarrado e com furo para que os pés fossem colocados. Em algumas situações eles esticavam o máximo para o que determinava o grau de punição que aquela pessoa recebia. Esses carcereiros, provavelmente, eles eram pessoas insensíveis, e Paulo e Silas foram colocados naquela situação. O que me chama a atenção é que eles estavam proclamando o evangelho, eles estavam servindo a Deus e tiveram essa penalização por estarem vivendo em função de propagar boas notícias. Isso eu entendo que para nós serve de exemplo de nós continuarmos fazendo, eu e você, aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus, mesmo que isso custe para nós perseguição. Eu digo para você que como cristão, nós somos perseguidos de várias maneiras. E talvez hoje você se sinta perseguido de alguma forma. Talvez hoje você pense assim, puxa vida, eu sou cristão e estou sofrendo. De alguma forma, a pandemia ou alguma situação no seu local de trabalho ou na sua família, você está pensando assim, puxa vida, não é justo o que está acontecendo comigo. Versículo 25 mostra para mim e para você a diferença que existe em quem acredita no poder da palavra de Deus.
Queria que você me acompanhasse nesse texto, na leitura. Paulo e Silas presos, açoitados, eles apanharam bastante, lá numa cela fedorenta, úmida, pés amarrados em troncos. Versículo 25 do capítulo 16, diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando, murmurando. Eles estavam inconformados de estarem naquela situação, porque eles estavam fazendo coisas boas. Paulo e Silas estavam lá lamuriando a vida, porque as coisas não estavam dando certo para eles. Isso? Não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. É aqui que eu e você, como cristãos, vamos fazer a diferença. Por volta da meia-noite, com as costas marcadas, com os pés amarrados em troncos, eles estavam completamente humilhados. Tudo de ruim havia acontecido com Paulo e Silas, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Em nome de Jesus Cristo, todos nós estamos passando por um tempo de dificuldade. Todos nós estamos enfrentando adversidades na nossa vida. E o que é que eu e você, como cristãos, estamos fazendo? Reclamamos da vida ou damos louvores a Deus? Olha o que nós acabamos de cantar aqui. As armas que nós lutamos são armas de fé. E nada vai poder impedir você, nada vai impedir o propósito de Deus para a sua vida. Paulo e Silas cantavam, oravam, eles estavam direcionando suas orações e o seu louvor a Deus. E aí o que é que acontece? De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você estiver orando e adorando a Deus no meio da dificuldade, o terremoto de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre aquele lugar onde você estiver. O sobrenatural de Deus vai alcançar você, porque aqui o terremoto acontece. E é interessante que correntes se soltam com um terremoto. É provável que com um terremoto caia o telhado, caiam as paredes, mas não há possibilidade alguma de um terremoto provocar que as algemas sejam liberadas. É por isso que eu e você acreditamos que o poder de Deus vem sobre a tua vida, e em crise, em pandemia, seja lá onde for, quando a situação vier contrária ao projeto que Deus tem para a tua vida, você louva, você ora, e o terremoto do céu vem sobre a tua vida. Versículo 27 diz que o carcereiro acordou naquela madrugada, vendo abertas as portas da prisão, ele desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Aquele mesmo carcereiro, que provavelmente tem ajudado a bater no Paulo, no Silas, por que queria se matar? Porque ele pensou assim: todo mundo foi embora e essas pessoas, esses presos que estavam aqui são responsabilidade minha, e eu vou morrer na mão dos meus superiores. Então ele falou: eu prefiro já tirar minha vida antes. Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz. Quem estava em trevas estava pedindo luz. Pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Como é que eu faço para sair dessa situação? Eu estou perdido agora, como é que eu faço? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você
e os de sua casa, e pregaram a palavra de Deus. Aqueles caras que haviam sido proibidos de pregar, estão pregando de novo. Nada parava Paulo e Silas. Nada pode parar você de anunciar o plano de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de anunciar que Jesus é a resposta para esse mundo cansado que nós estamos vivendo. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Deus pode usar a tragédia, Deus pode usar a perseguição, Deus pode usar a dificuldade, Deus pode usar qualquer coisa que possa nos abalar para trazer glória ao nome dEle e fazer com que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Querido, em nome de Jesus, que nós possamos aprender hoje, através dessa palavra, a confiarmos em Deus, porque Ele vai dar para você tudo aquilo que você está precisando. Meia-noite, Paulo e Silas estavam na luta, mas quem fez foi Deus. E é o tema da nossa mensagem hoje. Eu luto, Deus faz. Deus pode transformar toda a situação. E eu quero, para a gente ir para o final, dizer para você o seguinte: quem luta com Deus e vê a sua ação de Deus no impossível. Primeira lição que eu tiro desse texto: nunca silencia a voz da adoração. Nada vai fazer você parar de adorar a Deus, ou nada deve fazer você parar de adorar a Deus. Paulo e Silas cantavam, oravam, depois de terem apanhado. Então, se você luta com Deus ao seu lado, você vai ver a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, e isso não vai fazer você calar-se. Aliás, nada pode parar, nada pode calar a nossa adoração. Irmãos, e se nós ficarmos fechados mais tempo, a gente aluga um busão e vamos fazer culto lá fora no busão. Nada vai nos parar de adorar. Nada vai fazer a gente parar de dizer que Jesus é a solução, que Jesus é a resposta. Ah, mas em Lucas 19, versículos 38 ao 40, diz assim: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, repreende os teus discípulos, fala para eles se calarem. E aí Jesus disse assim: eu lhes digo, respondeu eles, se eles se calarem, as pedras clamarão. Eu quero proclamar e eu quero conclamar, eu quero convocar a todos nós cristãos a não pararmos de adorar, a não pararmos de bendizer o nome do Senhor, porque se nós pararmos, as pedras vão clamar, e eu não quero perder para pedra nenhuma. Você que está me ouvindo, você quer perder para as pedras? Quem luta com Deus ao seu lado e vê sua ação, vê a ação de Deus no impossível, está posicionado até que a situação mude. Paulo e Silas, eles estavam lá, com toda a dor, eles adoraram a Deus. E o que é que aconteceu? A adoração e a oração trouxe o terremoto. De repente, veio um terremoto violento e os alicerces foram abalados, os alicerces da prisão. As portas se abriram e as correntes se soltaram. Paulo e Silas oraram, Paulo e Silas clamaram e Deus fez. Elias orou até o sinal da chuva, ele não parou de orar. Eliseu orou até que a criança ressuscitasse. Os discípulos ficaram no templo até receber o Espírito Santo. Eu e você não vamos parar até que nós vejamos a manifestação de Deus. Tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês aí. É uma frase que eu achei muito, muito interessante. Demora muito para que algo aconteça de repente. Demora muito
para que algo aconteça de repente. O que significa isso? Eu e você não vamos parar de orar, nós não vamos parar de clamar, nós não vamos parar de adorar, porque mesmo que demore, quando eu e você continuarmos clamando, quando nós continuarmos adorando, algo sobrenatural vai acontecer. Oséias capítulo 10, versículo 12 diz assim: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Deus está olhando para a tua vida, Deus está agora contemplando o teu clamor, contemplando a tua oração, e Ele vai fazer chover justiça sobre a sua vida. Quem luta com Deus ao seu lado e vê sua compaixão no impossível, sua ação, no impossível, é movido por compaixão. Paulo e Silas podiam muito bem deixar aquele carcereiro se matar, mas quando Paulo viu que ele ia se matar, Paulo disse assim: não faça isso, todos nós estamos aqui. Quando a gente crê que Deus está no controle de tudo, nós somos movidos por compaixão. Quem luta com Deus e vê sua ação no impossível, sabe contra quem é que está lutando. Nós temos falado aqui, nós temos pregado aqui, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Essa semana nós começamos, na segunda-feira, na madrugada da segunda-feira, nós começamos uma campanha de 21 dias de jejum da vitória. E eu já posso ver o agir de Deus em muitas coisas acontecendo. Nós sabemos contra quem nós estamos lutando. O carcereiro pediu luz, entrou tremendo, disse assim: e agora, o que é que eu faço da minha vida? O que é que eu faço para ser salvo? E aí o Paulo e o Silas, eles disseram assim: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, Ele está lutando por você, Deus está fazendo algo sobrenatural através de você. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e da sua casa. Último ponto para nós encerrarmos: quem luta com Deus ao seu lado e vê a sua ação no impossível, converte em bem todas as situações. Vou repetir: por mais que você pense que algumas coisas estão fora de controle, por mais que você pense que está tudo perdido, eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai converter em bem todas as situações de adversidade que você tem enfrentado. Vou repetir: Deus pode e Deus faz, Ele converte em bem todas as situações de dificuldades, de adversidades que nós possamos estar enfrentando. Paulo e Silas, que estavam pregando o evangelho e foram presos por causa disso. Paulo e Silas, quando eles saem da prisão, eles continuam pregando o evangelho. E quando ele prega o evangelho naquela noite, a família daquele carcereiro inteirinha é salva. E naquela mesma noite todos eles são batizados porque eles creram em Jesus. E a Bíblia diz que a casa se alegrou muito por haverem crido em Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós vamos nos alegrar muito todos os dias porque nós cremos em Deus. Nós cremos na provisão, nós cremos na intervenção, nós cremos na manifestação de Deus para a nossa vida. D.L. Moody, ele diz uma frase: disseram-nos para deixar nossa luz brilhar, e se isso acontecer, não precisaremos dizer a ninguém. Faróis não disparam canhões para chamar atenção para o seu brilho, eles apenas brilham. Deixe a luz de Cristo brilhar através de você. E em toda situação de perseguição, de adversidade, todo o mal que esteja acontecendo contra você hoje, Deus vai transformar isso em glória, e a tua luz, a luz de Cristo vai brilhar em você. Quando você entende que você pode continuar orando e adorando ao Senhor no meio da dificuldade, Ele vai enviar o terremoto, Ele vai enviar o que for preciso para atender ao seu filho. Quero orar junto com você. Eu luto,
mas quem faz é Deus. Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Por isso nós estamos confiantes que Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida, o sobrenatural acontecer na tua vida. Vamos orar juntos. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença. O tema da mensagem de hoje, Pai, eu luto e o Senhor faz. Eu luto, mas é Deus quem faz o milagre acontecer na minha vida. Assim como Paulo e Silas, eles estavam lutando, proclamando o Evangelho, ajudando pessoas. Quando eles foram para a prisão, a impressão era que tudo estava acabado. Mas eles continuaram adorando, eles continuaram clamando, eles cantavam músicas de adoração ao Senhor com as costas feridas. Eles continuaram acreditando no poder do Senhor que estava presente na vida deles. E isso provocou um terremoto, provocou a operação do Senhor de maneira sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, agora os meus irmãos, as minhas irmãs estão junto comigo, cantando, orando, clamando, buscando a Tua face, mesmo em meio a grandes dificuldades. Senhor, envia agora um terremoto, envia agora, Senhor, uma unção sobrenatural, para que os Teus filhos sejam tocados pelo poder do céu. Nós lutamos com armas de fé, e nada vai nos impedir de adorar ao Senhor, de viver o plano que o Senhor tem para a nossa vida. Meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, entra nessa vida, entra nessa casa, faz um terremoto acontecer agora, Senhor, abale as estruturas das nossas vidas, uma vez que nós buscamos ao Senhor, que nós possamos ver a Tua glória se manifestar na terra hoje. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor use as nossas vidas, como o Senhor usou o Paulo e o Silas, que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor fez na vida desses homens. Eles não recuaram, eles não retrocederam, eles continuaram clamando, adorando, orando, buscando a Tua face. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa, cada família, cada lar agora. Levanta este homem, levanta essa mulher que está cansado, que está se sentindo perdido, que está se sentindo fracassado. O Senhor não projetou nenhum de nós para o fracasso e para a destruição. Que nós possamos, com a presença do Senhor em nós, reverter todo o quadro de derrota, de aflição, de angústia, transformar isso tudo em bênção, em testemunho para glorificar o Teu nome. Abençoa cada vida, meu Pai. Abençoa os Teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te peço em nome de Jesus, abençoa de uma forma muito especial a vida dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Eu acredito que Deus pode fazer um terremoto na sua vida, quebrar cadeias, despedaçar grilhões. Ele é um Deus amoroso, é um Deus que está olhando para cada um de nós agora e que conhece qual é a sua necessidade mais profunda. E Ele vem em sua direção hoje à noite para te abençoar de uma forma muito especial. Amém? Eu acredito nisso. Eu acredito no poder dessa palavra sobre a tua vida hoje à noite.